Saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo 1 e 2, que diz: A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Meus irmãos, o livro de Jó é uma riqueza muito grande, né? Uma profundidade muito grande. Nós já tivemos inclusive lições da escola dominical só com o livro de Jó, e ainda assim não esgotamos o conteúdo, né, desse maravilhoso livro. E, meus irmãos, sempre que voltamos ao livro de Jó, Deus tem sempre algo novo para nós, né? Tem sempre uma mensagem nova, tem sempre uma porção edificante para nós. Uma das questões, podemos dizer assim, dentro do livro de Jó, e podemos inclusive dizer que é um dos questionamentos centrais do livro. Todo o livro vai decorrer em torno praticamente disso, e os irmãos vão entender o que eu estou querendo transmitir aqui para os irmãos. Então, a questão central é essa interrogação de Jó. Todo o livro de Jó vai decorrer em torno disso. E que questionamento é esse? Quando Jó diz assim: faze-me saber por que contendes comigo. Isto era o que estava incomodando a Jó. Jó não tinha problema com a pobreza, com a doença. Jó não tinha problema nenhum com coisa alguma, porque nós já entendemos aqui no livro de Jó que em todas as circunstâncias Jó glorificou o nome do Senhor, né? Ele abriu a sua boca e abençoou até as circunstâncias negativas, né? Ele glorificou a Deus nas suas adversidades. Jó não tinha problema de ficar doente. Ele queria saber por que Deus estava permitindo aquilo com ele. Era esse o questionamento. E nós vamos ver em outros textos, por exemplo, quando lemos o capítulo 31, também bem conhecido da igreja, capítulo 31 de Jó, e o versículo de número 6 do seu livro, quando ele diz assim: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Ele estava indiretamente dizendo: houve algum equívoco na hora da pesagem espiritual, na hora de fazer a medida espiritual. A balança estava com defeito. Se me pesar numa balança correta, vai ver que a minha integridade está de pé, está bem. Então, se eu estou bem, se eu sinto que Deus está comigo, se eu sei que o Senhor está do meu lado, se eu sei que não sou um pecador, se eu sei que não estou desagradando ao Senhor, se eu sei que a minha vida está pautada à luz da palavra de Deus, aí vem o questionamento: faze-me saber por que contendes comigo. Durante todo o transcorrer do livro, que são vários discursos, né? Nós temos aqui os amigos de Jó, e eles vão dialogar com Jó, cada um com a sua filosofia. Como eu falei, nós estudamos agora há pouco, né, uma lição bem aprofundada nesse sentido. Cada um tinha a sua filosofia de interpretação exatamente do que estava passando com Jó. Por isso que eu estou dizendo que esse texto aqui é como se fosse quase o texto áureo do livro de Jó. Os amigos vêm e querem dar essa resposta: por que é que Deus está contendendo contigo? Alguns apontavam de que Jó estava escondendo a transgressão dele, que ele estava escondendo o seu pecado. Outros diziam que ele estava assoberbado contra Deus, e aí cada um foi escrevendo, e o livro de Jó são diversos discursos, ou às vezes inclusive com réplicas e tréplicas, né, dos discursos. Ou seja, Jó às vezes respondia em seguida, logo após a interrogação dos seus amigos, e assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, o que nós temos também de muito maravilhoso e precioso é que dentro deste contexto que eu estou falando, desta interrogação central,
destes amigos de Jó que se apresentam para tentar responder a essa pergunta inquietante que estava dentro do coração de Jó em relação a Deus. Entre todos estes discursos e estes personagens que aparecem no livro de Jó para travar um diálogo com ele, no momento final do livro de Jó, um último personagem que também vai registrar o seu diálogo e vai também responder a Jó. E sabe quem é? O próprio Deus. Nós temos no livro de Jó o discurso de Deus. E isso é tremendo. Você já imaginou você ter na sua mão o discurso de Deus em resposta a alguém? Deve ser muito maravilhoso e muito tremendo. E os últimos capítulos do livro de Jó, a partir do capítulo 38, versículo 1, os irmãos podem inclusive ler aí o versículo 1 do capítulo 38, que nos diz assim: depois disto, vamos repetir comigo? Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, 2 pontos, aí vai seguir. Então, depois que ele faz, que Eliú, que Bildade, Zofar falaram, discursaram, colocaram seus argumentos filosóficos, receberam a resposta de Jó novamente por cima, e depois de tudo isso, Deus também resolve conversar com Jó. Quantos creem que Deus tem uma palavra para você nesta noite? Tem uma resposta para nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Então, no capítulo 38, o texto é muito claro. Isso aqui não é uma expressão figurativa, mas Deus se revelou a Jó, assim como ele se revelou a Moisés em um sarçal que queimava, e Deus falava com Moisés, assim como Deus se revelou em outros momentos através de teofania, ou seja, em forma corpórea. Deus apareceu para Abraão e para outros homens de Deus. Deus tem muitas maneiras de se revelar e de falar para os seus servos, para o seu povo. No livro de Jó, Deus aparece em um redemoinho e agora vai responder a interrogação de Jó. E quem sabe nesta noite não é também uma interrogação nossa. Quem sabe nós também não estamos aqui inquietos com alguma coisa, pandemia, problemas, desemprego, morte, luta, e aí a interrogação chega: Senhor, o que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que vai vir depois disso? O que é que vai nos afetar, Senhor, e agora? E começa a vir a interrogação. Mas Deus é o Deus que responde. Deus nunca fica sem responder ao seu povo. Deus, o Senhor, Ele não se cala, Ele sempre fala com o seu povo. Mas como eu disse, Deus nunca fica sem falar. Deus deixa profeta no muro queimado, Deus coloca profeta no trono de Babilônia, mas Deus também manda profeta por meio dos cativos, e levantou Ezequiel na margem do rio Quebar para profetizar lá no meio do povo. Não importa se é no palácio do governador, não importa se é lá no rio, no Ribeiro, não importa se é na favela, não importa se é na alta sociedade, na baixa sociedade, Deus nunca fica calado. Ele sempre fala, Ele sempre tem uma mensagem para nós em todo o tempo. Então Deus aparece para Jó e agora diz: eu vou responder a sua inquietação. Tudo que está sobre nós está debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus operante em 3 aspectos: de forma permissiva, de forma condicional e de forma soberana. De uma forma ou de outra, sempre será a vontade de Deus. Deus sempre está no controle de tudo. Tudo está sob o seu domínio e controle absoluto. Deus começa a responder a Jó, irmãos, e a resposta de Deus está estendida em capítulos. Cada capítulo seguinte, do capítulo 38, é uma resposta de Deus a Jó. No capítulo 38, Deus se manifesta a Jó. Ele quer saber: por que contendes comigo? Por que permites isto? Né? O silêncio de Jó é grande. A primeira resposta de Deus para a inquietação de Jó é: confie em mim. Vamos dizer comigo: confie
em mim. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se eu vou viver, se eu vou morrer. Eu não sei se vai subir, se vai descer. Mas uma coisa eu tenho: eu confio no meu Deus, que fez o céu e a terra e que domina sobre tudo. Nem sequer um único fio de cabelo da nossa cabeça está aleatório. Ele conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe todos os detalhes envolvidos da nossa vida. Deus sabe tudo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está no controle de tudo. E o que é que Ele pede a nós? Confia em mim. Confia em mim. Amém? Confie no Senhor. Então Deus vai interrogando Jó, interrogando, e não tem resposta, não tem resposta, não tem resposta, não tem resposta. Capítulo 39, a segunda resposta de Deus. No capítulo 39, versículo 1, diz assim: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou observaste as servas quando dão suas crias? A segunda resposta de Deus. Repita comigo: o Senhor age no tempo. O Senhor, presta atenção, age no tempo. Quando Abacuque estava inquieto na sua lamentação, no seu choro, no primeiro capítulo ele lamenta, ele chora, ele murmura. No capítulo 2 ele entra em oração no altar de Deus, na torre de vigília. E ele diz que Deus respondeu a ele em uma visão. Em uma visão o Senhor lhe mostrou tudo que iria tomar como providência. Ele diz que ele ficou tremendo, seus ossos tremiam dentro de si. Mas a palavra de Deus para ele foi essa: escreve a visão e coloca em tábuas grandes, para que quem passe correndo veja. Porque certamente virá e não tardará. Se tardar, espera-o, mas certamente virá e não tardará. O que é que esse texto nos ensina? Por mais que Abacuque interrogou a Deus e quisesse ver, Deus mostrou pela insistência dele. Mas isso não mudou o tempo. Abacuque viu, mas teve que esperar. Porque Deus só age no tempo. Então Jó fica esperando o tempo de Deus, porque Deus vai fazer no tempo. Ele diz ainda: contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? No versículo 18: a seu tempo se levanta o alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Deus vai argumentar a favor do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo. Não, Deus vai fazer? Vai. Deus vai tirar a gente disso? Vai. Deus vai dar vitória? Vai. Deus vai resolver? Vai. Mas tudo vai acontecer no tempo. Capítulo 40, a terceira resposta de Deus para Jó. Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso a ensinar? Quem arguir assim a Deus, responda por isso. Terceira resposta de Deus para Jó foi: não questione as obras de Deus. Então Deus estava dizendo a Jó no capítulo 40: não questione as obras do Senhor. Pode o caco dizer ao que o fez: por que fazes? Pode o barro dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Deus estava dizendo a Jó: você quer saber, mas você deveria ficar sem questionar. Porque, voltando para a primeira pergunta, a primeira resposta de Deus: confie em mim. Versículo de número 8: porventura também tornarás tu vão o meu juízo. Versículo 12: olha para todo soberbo, humilha-o e atropela os ímpios por seu lugar. Sabes tu o meu jeito de trabalhar? Sabes tu o que eu estou fazendo?